Ei, tudo bem? Você sabia que no deserto tem pegadas, tem passos, marcas de quem já passou por esse deserto e conseguiu vencer? Pois é, eu já fui para muitos desertos. Ao longo da minha vida eu já passei muitas situações difíceis. Eu já passei problemas familiares gravíssimos. Nós já enfrentamos vícios na família. A minha família já enfrentou o desemprego. Teve um período na minha adolescência que meu pai ficou 7 anos desempregado. Ele foi vítima de um trabalho de bruxaria. Eu já passei por divisão familiar, meus pais já se separaram, mas eu passei desertos já antes de me converter e depois de convertida. E antes eu não sabia como superar, como enfrentar. Eu achava que a gente iria perecer no meio daqueles problemas, mas depois do meu encontro com Deus, eu descobri que o deserto faz parte da vida do cristão, faz parte da nossa caminhada com Deus e que Ele não deixa os seus filhos morrerem no deserto de maneira nenhuma. Ele tem livramento, Ele tem provisão, Ele tem socorro para os desertos. Mas uma das coisas que eu reparava na experiência daqueles que já enfrentaram o deserto, como eles superaram, como eles venceram. E eu estou falando agora porque eu sei que de repente esse vídeo vai chegar para você que está num leito de um hospital, você que está enfrentando dores, você que está passando por problemas graves de saúde. Eu já passei, eu já enfrentei, eu já senti dores das mais diversas, dores agudas. Eu já passei pela solidão, eu já passei momentos de ficar sozinha. Talvez você esteja sozinho aí agora. Talvez você esteja desesperado por um problema financeiro. Talvez você é um empreendedor, você sempre teve sucesso em tudo que fez e agora você se sente frustrado, fracassado, você não consegue ver saída e você está tentando de todas as formas e mesmo assim não consegue a solução. Eu não sei qual o deserto que você está enfrentando agora, qual a perda, qual a dor, mas se você é um cristão, se você é filho de Deus, eu gostaria de ler esse texto aqui, quando o povo foi para o deserto. O povo não caiu lá naquele deserto, levado pelos seus próprios pés. Eles foram conduzidos por Deus. Deus libertou Israel. Deus é o guia de Israel. E você espera que um guia leve os seus liderados, aqueles que estão submetidos ao seu comando, que ele leve por caminho seguro, por um caminho de facilidades. Mas Deus escolheu o caminho mais difícil. Deus escolheu um deserto difícil. E nesse deserto Deus permitiu que o povo fosse humilhado, que o povo tivesse falta de água, que o povo tivesse fome. Ele mesmo fala isso em Deuteronômio 8, no capítulo 8, versículo 2, do 2 ao 4, eu queria que você lesse. Deus diz assim: e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste. Então, o mesmo Deus que humilha, que permite a humilhação, é o Deus que exalta. E há um propósito para a humilhação. O mesmo Deus que deixa ter fome, Ele envia o maná. Veja só. Mas para isso, para que venha o maná, para que venha a água, é preciso que a gente tenha fome, não da comida, não sede da água propriamente, mas sede e fome de Deus. O povo, grande parte desse povo aqui morreu no deserto, mas porque eles tinham sede e fome do Egito. Lembra quantas vezes eles falaram: lá no Egito nós tínhamos carne, nós tínhamos cebola, nós tínhamos pepino. Eles tinham saudade das coisas do Egito. Então, por isso que muitas provas aconteceram e muitos pereceram naquele deserto, muitos morreram. Então, hoje você pode ter sido levado a um deserto pelo próprio Deus, mas não é para o seu mal, há um propósito. Por isso que o salmista Davi,
Davi pôde dizer: foi-me bom ter eu passado por aflições, porque eu aprendi os teus decretos. Sabe, Deus tem uma escola superior que se chama deserto. Ele tem um método pedagógico de nos fazer aprender os seus mandamentos. E é pela escola da aflição, da dor, dos desertos. Eu já falei sobre isso, mas nunca essa palavra foi tão apropriada como nesses dias. Eu sei que tem gente gemendo agora e não está vendo saída para os seus problemas. Mas olha, se Deus permitiu que você fosse para esse deserto, Ele vai te socorrer para que você também um dia possa falar: foi-me bom ter eu passado pelas aflições, porque eu vi o poder de Deus, porque eu vi a manifestação de Deus, porque eu me vi, eu me enxerguei. Quantas pessoas não estão se enxergando agora nesse deserto? Quantas pessoas que achavam que tinham uma fé sólida, firme, que estavam convictas a respeito de tantas coisas e hoje estão olhando para dentro de si e estão descobrindo realidades tão diferentes. Então no deserto a gente se conhece, a gente se enxerga. Então a gente pode dizer: foi-me bom ter eu passado por aflições, porque eu enxerguei o que eu não estava enxergando. Foi-me bom ter eu passado por aflições, porque eu vi a manifestação da justiça e da fidelidade de Deus. Sabe, Deus é tão maravilhoso que Ele desce no nosso deserto. Ele é humilde. Ele desceu lá no deserto que Jó estava. Jó estava do homem mais rico do Oriente. Jó foi parar no lixão da cidade. No lugar onde ele era mais exaltado naquela cidade, ele foi viver lá no lixão porque ele perdeu tudo, inclusive até os seus filhos. E ele se coçava com caco de telhas, mas Deus apareceu ali para ele no meio de um redemoinho. Deus apareceu também para Abraão, que viveu muitos anos no deserto depois que se converteu, que se entregou ao Deus único. Deus apareceu para ele lá, nos carvalhais de Manre. Deus é humilde, Ele vai aonde a gente está. Deus apareceu para Moisés numa sarça ardente, lá no alto de um monte, num deserto inóspito que não tinha nada nem ninguém. Deus apareceu para Elias. Deus apareceu para tantos homens nos desertos da vida. Então Deus vai aparecer para você aonde você estiver. Se você mora numa comunidade, se você está agora no meio de um problema terrível, você está numa prisão, ou você está num quarto solitário, sozinha, se você está no meio de uma família problemática, se você faz parte do grupo dos excluídos, sabe, daquelas pessoas que não têm oportunidade, nenhuma oportunidade, se você trabalhava na informalidade, de repente você viu a sua oportunidade de trabalho por água abaixo, você agora não vê perspectiva nenhuma, Deus desce aonde a gente está. Deus desce no fundo do poço onde a gente está. Ele desceu no meu fundo de poço. Ele me socorreu. Todas as vezes que eu fui para o deserto, Deus me socorreu. Mas Ele vai nos fornecer, nos conceder aquilo que nós precisamos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, para o deserto. Deus não vai dar um salto à agulha para você ficar no deserto. Deus vai dar um tênis, Deus vai dar uma sandália baixinha, rasteira, para você sobreviver naquele deserto. Mas Ele vai dar, Ele não vai deixar seus pés descalços, não. Ele não deu maná para aquele povo? Ele não deu os pepinos, as cebolas do Egito, mas Ele deu tudo que o povo precisava. Era maná, e aquele maná devia conter todas as substâncias. Imagina, para ter uma alimentação balanceada hoje, a gente precisa de tantas coisas, não é? Você tem que comer fruta, você tem que comer carne, você tem que comer... você tem que se alimentar de tantas fontes, né? Mas aquele maná tinha tudo que o povo precisava. Deus vai mandar o seu alimento, mas tenha fome dele, tenha fome e sede dele. Ele vai satisfazer tudo que você precisa, Ele vai te socorrer. Se Ele levou você para o deserto, não perca a sua fé, não murmure, confie nele. Você vai ver que tem um propósito para tudo isso. Ele vai te socorrer, Ele vai te livrar, Ele vai se manifestar e você vai poder falar como Davi: foi-me bom ter eu passado por aflições, foi-me bom. Você vai contar isso depois como experiência de fé.
e vai poder ajudar muitas outras pessoas. Você vai evangelizar com seu testemunho. Sem palavras a sua vida vai falar. Então confia nele, tá bom? Um abraço para todos. Bom deserto, digamos assim. Você está em boa companhia.